Aonde você vai dar o seu dízimo? Descubra como a igreja usa o dízimo que você devolve. Se a igreja que você devolve usa o dinheiro exclusivamente para a pregação do Evangelho, presta relatórios disso, e o dinheiro não é desviado para A ou B, você então pode confiar nessa instituição e continuar devolvendo o seu dízimo. Se você identifica que lá o seu dinheiro não está sendo usado para a pregação do Evangelho, mas para enriquecer A ou B, fuja disso, meu amigo, que você está perdendo o seu dinheiro, porque você está devolvendo para Deus e não está chegando nos canais para os quais Deus criou o dízimo e a oferta. Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus, um jeito simples e fácil de aprender mais a respeito da Bíblia. Chegamos ao nosso tema sobre o batismo. Esse é um assunto muito importante, porque Jesus em Marcos 16:16 declarou de que quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo é uma condição à salvação. Mas como eu devo me batizar? Qual é a forma correta? Em que idade eu devo me batizar? Tudo isso veremos no programa de hoje. Então eu convido você a tomar a sua Bíblia, se assentar confortavelmente, porque na próxima hora nós vamos permitir que o Espírito Santo fale a nós mais uma vez e nos mostre qual é a sua vontade. Conosco aqui no Cevisa estão 10 convidados especiais que vieram de diferentes regiões do Brasil e nós estamos fazendo um tratamento que procura cuidar bem da saúde, do bem-estar físico e todos os dias com o estudo da Palavra de Deus para o nosso bem-estar espiritual. E chegamos em um dos temas mais importantes, na minha visão, dentro do nosso conteúdo temático do Bíblia Fácil. O assunto do batismo é um assunto controvertido até mesmo no meio cristão, não é isso, pastor Gildo? Cada igreja faz de um jeito e nós vamos aprender hoje como que a Bíblia declara que deve ser o batismo. Eu vou convidar você então a orar, a você que em casa nos acompanha, para tomar a sua Bíblia e participar desta oração e vamos juntos estudar a respeito do batismo bíblico. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome pelo dom da vida e pela salvação eterna que nós temos em Cristo Jesus. Tua palavra se encontra aberta mais uma vez em nossas mãos e nós queremos orar para que o professor Espírito Santo cumpra a promessa de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria para os orientar, para os guiar e para fazer em nossa vida as mudanças necessárias para estarmos prontos para te receber em glória e majestade. Abençoa-nos nesta hora, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento. No Velho Testamento não existia o batismo. A primeira pessoa que, orientada por Deus, instituiu a cerimônia e deu origem a ela era João, que ficou chamado na Bíblia de João o Batista. João, aquele que batiza. E João batizava lá no Rio Jordão e em outros rios nas terras de Israel. Então, o batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema hoje. O que significa o batismo na Bíblia? Vamos ler então a Bíblia em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos, finalzinho da Bíblia, capítulo 6, versos 3 e 4, na página 128 do Novo Testamento. Página 128 do Novo Testamento. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo assim escreveu: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Assim como Cristo morreu e foi sepultado, nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos,
ressuscitemos para uma nova vida. Ou seja, o batismo simboliza morte para o pecado e nascimento para uma nova vida. Se você quer celebrar a ressurreição de Cristo, você deve ser batizado. Não santificar o domingo, como alguns ensinam por aí. O domingo não deve ser santificado porque o dia santo é o sábado. O sábado deve ser santificado. Ah, mas eu guardo o domingo porque Jesus ressuscitou nele. Jesus ressuscitou. Você quer celebrar a ressurreição? Você tem que ser batizado. É isso que a Bíblia ensina. Quando eu me batizo, eu estou celebrando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Um outro detalhe que a Bíblia apresenta sobre esse tema. Quantos tipos de batismo existem? Bom, na cristandade em geral, e o pastor Gildo pode me ajudar nesse aspecto, eu entendo que todas as religiões mundiais, elas batizam em 3 categorias. Os batismos onde o batizando é afundado nas águas. A isso chamamos batismo por imersão. Batismo onde a água é derramada na cabeça do batizando. A isso chamamos batismo por infusão. E batismos onde a água é aspergida no batizado. A isso chamamos batismo por aspersão. Então, do batismo por imersão, infusão ou aspersão, qual é o batismo bíblico? Vamos deixar a Bíblia responder? Efésios capítulo 4, verso 5 declara: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então só há um batismo. Qual é esse batismo? Nós conhecemos por aspersão, infusão, imersão. Desses, qual é a fórmula bíblica? Nós vamos descobrir olhando nos evangelhos e vendo como Jesus foi batizado. Vamos então para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 9 e 10. Marcos, página 30. Página 30 do Novo Testamento. Eu não sei qual é a paginação na tua casa, da sua Bíblia, mas eu estou em Marcos capítulo 1, nós iremos ler os versículos 9 e 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado aonde? No Rio Jordão, verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. 2 detalhes chamam a atenção nesse texto. Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Nós já dissemos aqui em outro programa de que o batismo representa remissão de pecados. Jesus não tinha pecado. Por que ele foi ser batizado? Porque ele queria deixar-nos um exemplo. Ele batizou para dar o exemplo. E o texto diz que Jesus, após ser batizado, ele saiu da água. Ora, se ele sai da água, é lógico que ele entrou dentro da água. A palavra grega batismo é baptizo. Baptizo é a palavra grega que deu origem à palavra batismo. E baptizo, na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, significa basicamente 3 coisas: afundar, imergir, mergulhar. Não existe batismo se não houver imersão, o mergulho e o afundar nas águas. Até porque se o batismo é símbolo de morte e sepultamento, você não sepulta a um defunto e deixa o braço de fora. Você sepulta completamente a pessoa. Então, à luz da Bíblia, a forma correta de se batizar é mergulhando as pessoas na água. Mas, pastor, se esta é a fórmula bíblica, por que várias igrejas batizam por aspersão ou infusão? Puramente pela tradição. Porque você não tem em toda a Bíblia um único texto sequer que dá a entender de que você possa batizar alguém por aspersão ou por infusão. A Bíblia não tem. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia são de batismos por imersão. Olha o livro de Atos, vá um pouquinho para frente na sua Bíblia, para nós encontrarmos em Atos capítulo 8, na página 104,
Atos capítulo 8, página 104, Atos 8. Vamos ler aqui o versículo 38. Atos 8, 38. É a história de Filipe e o eunuco. O eunuco era um funcionário de uma rainha, ele estava viajando em seu carro, eu não sei se um carro puxado a bois, a cavalos, não sei como era. O certo é que ele vinha lendo o profeta Isaías. Filipe foi levado pelo Espírito Santo ao encontro dele. Filipe perguntou se ele estava entendendo o que ele estava lendo, ele disse que não. Filipe pregou o evangelho para ele, explicou a profecia de Isaías, e então acontece o quê? Atos 8, 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe fez o quê? Batizou o eunuco. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Veja, eles pararam o carro, ambos desceram a água, entraram dentro da água, saíram de dentro da água, ou seja, Filipe, para batizar o eunuco, teve que entrar dentro da água e teve que mergulhar o eunuco para que ele fosse batizado. Alessandra. Por que tem algumas denominações que dizem assim, que você tem que ser batizado nas águas e no Espírito Santo? O que é isso? Batismo na água e batismo no Espírito devem acontecer no mesmo momento. Ser batizado com o Espírito é ser ungido com o Espírito. Isso não aconteceu no batismo de Cristo? Quando ele saiu das águas, o céu não se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele? Esse é o batismo com o Espírito. Quando nós somos batizados também, eu sou batizado na água e sou batizado no Espírito, porque Deus me dá o Espírito Santo para me convencer dos meus pecados. É o Espírito que me convence dos meus erros. Jesus falou isso em João, capítulo 14, depois 16. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, batismo no Espírito é a porção do Espírito que eu recebo para me converter, para me arrepender dos meus pecados, para aceitar a Cristo como Salvador. E junto com o batismo do Espírito, vem o batismo na água, que é o simbolismo público dessa aceitação. Então, batismo no Espírito e batismo na água, eles devem acontecer simultaneamente. Lília. Pastor, a minha dúvida, se é tão claro que o batismo bíblico é o batismo por imersão, por que tantas igrejas, inclusive evangélicas, tradicionais, batizam por aspersão ou por infusão? Se você buscar na história a origem do pedobatismo, que é o batismo de crianças, você vai descobrir algo muito interessante. A reforma protestante do 16º século, iniciada por Martinho Lutero, quando ele afixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, no dia 31 de outubro de 1517, deu início ao movimento de reforma protestante. Quando Lutero começou o movimento de reforma, milhares de pessoas começaram a sair da Igreja Romana e se unir ao movimento da reforma. A Igreja então lançou a Contra-Reforma. E um dos itens que a Contra-Reforma usou foi começar a ensinar de que as crianças deveriam ser batizadas assim que nascessem. Porque quando a criança nasce, ela nasce sem pecado. E se ela não for logo batizada, ela é pagã. E se ela morrer pagã, ela está condenada. O que a igreja fez com isso? A criança nasce e tem que batizar. Seguramos na igreja. Só que esse batismo, que não é bíblico, ele tem que ser confirmado. Na crisma. Quando é que acontece a crisma para confirmação? Daqui a uns 10, 12 anos. Foi uma estratégia que a igreja usou para segurar as pessoas. Não é bíblico. Mas assim as crianças tinham que ser batizadas logo para ficarem na igreja, depois precisava de um processo de confirmação para continuar na igreja, e se ensina assim: se você uma vez batizado, batiza-se em outro batismo, você renega o seu batismo e está condenada. Foi puramente uma estratégia para evitar a evasão de membros da igreja. Pastor, eu fui batizada na igreja católica. E quando eu ingressei em uma igreja evangélica, há 4 anos atrás, eu fui novamente batizada por aspersão. Mas a esse batismo, eles dão o nome de profissão de fé. O que é realmente a profissão de fé e se é bíblico?
A profissão de fé é a declaração pública que você deve fazer antes de ser batizada. É a declaração de que você aceitou a Cristo como teu Salvador e as verdades que esse livro ensina. Quando você declara isso, nós chamamos de declaração de fé ou profissão de fé, você se mostra então habilitada para ser batizada. Nós não podemos batizar uma pessoa sem que ela creia que Jesus Cristo seja o Salvador, creia nessas verdades e já conheça pelo menos as verdades essenciais do cristianismo. É claro que o batismo não é a culminação de um processo espiritual, é o início de um processo. Então quem se batiza, ele está começando a jornada cristã, ele é um bebê espiritual. O detalhe é que quando eu sou batizado na infância como criança, esse batismo não é bíblico e ele perante Deus não tem valor. Por quê? Porque não é bíblico. Mas pastor, e se eu confiava apenas nesse batismo e se achava que esse era o certo? Deus vai levar em conta a minha sinceridade. Por exemplo, eu também fui batizado com 2 meses. Com 2 meses de idade, minha mãe me levou para ser batizado. Eu não sabia o que estava acontecendo. E se eu tivesse morrido com aquele batismo apenas, Deus iria levar em consideração a sinceridade da minha mãe. Não aquele batismo, porque ele não é bíblico, mas a sinceridade dela. Agora, quando o conhecimento chegou para mim, eu tive que buscar ser batizado nas águas, porque até então eu não estava batizado, por mais sincero que minha mãe tenha sido. Gildo? Eu tenho 2 perguntas. Sim. A primeira é a seguinte, algumas igrejas solicitam das pessoas que já foram batizadas em uma igreja evangélica que elas sejam novamente batizadas na igreja que ela está aderindo. Ok. E a pergunta 2 é, e o batismo pelos mortos? Como é que se explica isso, que uma única igreja que conhecemos solicita que familiares se batizem pelos mortos? O batismo pelos mortos é uma aberração. Nós já explicamos para vocês que quando a pessoa morre, o caso dela já está decidido para a salvação ou para a perdição. Eu não posso orar para beneficiar quem morreu, muito menos me batizar em lugar deles. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, olhe para o versículo 38. Atos 2, 38. Aqui nós temos o evento onde 3.000 pessoas foram batizadas depois do dia, ou no dia de Pentecostes. E Atos 2, 38 diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a condição que Pedro apresenta para alguém ser batizado? Arrepender-se. Um morto pode se arrepender? Não, eu não posso me batizar por ele. Um outro texto, volta para Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16. Página 47 do Novo Testamento. Marcos 16, 16. Palavra do próprio Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem, porém, não crer será? Ou seja, nesses 2 textos eu já descobri de que para alguém ser batizado, ele tem que crer e ele tem que se arrepender. Só uma pessoa com idade suficiente para isso deveria ser batizado. Ivan? Pastor, uma pessoa que é solteiro pode se batizar. E uma pessoa que não é casado? Se uma pessoa não é casada na lei, no civil, vive com a outra pessoa, como a gente usa o termo amaziado, eu não sei qual é o termo legal para esse caso. União estável. União estável, mas eles não buscaram um casamento civil, eles não podem ainda ser batizados, porque eles estão ainda vivendo em adultério, até que se casem como a lei do Brasil pede. Marcelo. Pastor, se eu não for batizado, Deus não me atende? Ele não me ouve? Provérbios 28, 9 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre a transgressão, se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu posso criar um abismo entre eu e Deus não me ouvir. Se eu sei, por exemplo, que matar é errado e eu mato, Deus não pode me ouvir. Se eu sei que roubar é errado e roubo, Deus não vai ouvir minha oração. Se eu sei que eu devo dar alguns passos na direção da coisa certa e não dou, eu estou perdendo a chance de crescer espiritualmente com Deus. Deus não vai me ouvir? Eu não sei. Só Deus pode saber.
Só Deus sabe da sinceridade do seu coração. Ok, Marcelo? Faltou a primeira pergunta minha, agora que é o rebatismo. A questão do rebatismo. Do rebatismo, a segunda. A Igreja Adventista batiza quem já foi batizado por imersão? Sim. E por que ela faz isso? Porque em Atos 19, 1 a 5, nós temos um exemplo do apóstolo Paulo batizando pessoas que já haviam sido batizadas por João Batista. Agora, qual foi o caso ali em Atos 19, 1 a 5? João Batista pregou o arrependimento, a vinda do Messias, e eles aceitaram e foram batizados. Depois o apóstolo Paulo encontra os discípulos lá em Éfeso e diz assim: vocês foram batizados e receberam o Espírito Santo? Eles não, nós nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo. E de fato, quando João Batista batizava, o Espírito Santo não havia sido dado, porque ele só foi dado no Pentecostes. Então Paulo explicou para eles sobre o batismo do Espírito Santo e tornou a batizá-los. Com base em Atos 19, 1 a 5, a Igreja Adventista batiza novamente por imersão quem já foi batizado por imersão, se essa pessoa não conhecia alguma verdade essencial da Bíblia e agora, quando conhece, ela deseja se batizar porque conheceu uma nova verdade. A igreja rebatiza. Se a pessoa disser assim: eu não quero me rebatizar porque quando eu me batizei nas águas por imersão, eu fui sincero com Deus. A Igreja Adventista aceita essa pessoa, ela simplesmente professando a fé naquilo que a Bíblia prega. E ela não precisa passar pelo rebatismo. É uma decisão pessoal. A igreja aceita ambos os casos. Assim, amigos, esse é um tema que nós precisamos conhecer cada vez mais. O certo é que Jesus declarou que eu e você devemos ser batizados para perdão dos nossos pecados. Esse batismo deve ser precedido de crença e arrependimento. Logo, uma criança recém-nascida não deveria ser batizada, muito menos por aspersão ou infusão, que são práticas não bíblicas. Mas Deus considera a sua sinceridade. E se até aqui você não conhecia esse tema, Deus vai lhe tratar segundo a luz que você tinha. Mas se a partir de hoje você está aprendendo qual é a luz de Deus, Marcelo, você é convidado então a dar um passo na direção daquilo que é certo, a buscar agora a verdade que você está compreendendo, a buscar o batismo que a Bíblia declara e não ficar com as tradições. Nós iremos para um breve intervalo comercial e em seguida voltaremos para dar sequência a esse tema. No próximo bloco, nós temos uma grande surpresa para você que nos assiste em casa e para os nossos 10 convidados. Eu queria convidar aqui a Cissa, por favor. A Cissa é uma das participantes da primeira edição do programa Bíblia Fácil. Pega o microfone, por favor, Cissa. Quando ela esteve conosco, há alguns meses atrás, participando dessa primeira edição, a Cissa esteve como vocês, aqui estudando conosco a Bíblia, conhecendo mais a respeito de Jesus Cristo, e eu a convidei para estar conosco nesse momento, porque ela fez uma escolha muito especial. Cissa, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, agora na segunda edição. Obrigada, tudo bem? Algumas perguntinhas para você. Depois que você participou da primeira edição junto com outros amigos nossos que estavam convidados, alguma coisa mudou na sua vida? Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta. Para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus, dentro do meu coração sempre estás. Eu tenho confiado em tuas mãos, mesmo assim pergunto.
receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, porque, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. pergunto, ó Pai, Porque, ó Pai, porque, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Confiarei, acredito em ti, ó e a tormenta encobre o sol. Porque, ó Pai, porque, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Confiarei. acredito em ti, ó Pai, embora não consiga compreender, Em tua mão sempre confiarei. Confiarei. acredito em ti, Pai. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Bíblia Fácil. Esta semana o tema é sobre o batismo. Vimos até aqui de que o batismo é uma doutrina do Novo Testamento. E Paulo disse que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, ou seja, o batismo por imersão. Uma vez que a Bíblia não apresenta em nenhum texto batismo por aspersão ou infusão. A etimologia da palavra batismo quer dizer isso: afundar nas águas. Mas antes que alguém seja batizado, a pessoa precisa crer e se arrepender. São passos necessários para que ela então seja batizada. E quando nós somos batizados, nós estamos declarando publicamente a nossa aceitação de Cristo e estamos celebrando sua morte, sepultamento e ressurreição. Se talvez na infância você foi batizado, sua mãe te levou para ser batizado ou batizada, por mais sincero que eles tenham sido, você ainda não passou pelo batismo bíblico. E o batismo bíblico é um requisito à salvação, como Jesus declarou em São Marcos 16:16. Quando eu devo me batizar? Atos 22:16 responde para nós essa pergunta. E assim diz o texto: e agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Nós temos uma grande surpresa para você que nos assiste em casa e para os nossos 10 convidados. Eu queria convidar aqui a Cissa, por favor. A Cissa é uma das participantes da primeira edição do programa Bíblia Fácil. Pega o microfone, por favor, Cissa. Quando ela esteve conosco, há alguns meses atrás, participando dessa primeira edição, a Cissa esteve como vocês, aqui estudando conosco a Bíblia, conhecendo mais a respeito de Jesus Cristo, e eu a convidei para estar conosco nesse momento, porque ela fez uma escolha muito especial. Cissa, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, agora na segunda edição. Obrigada. Tudo bem? Algumas perguntinhas para você.
Depois que você participou da primeira edição junto com outros amigos nossos que estavam convidados, alguma coisa mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Bastante. Minha vida virou de ponta cabeça, na verdade. Se eu fosse falar aqui, ia ficar um tempão, né? Alguns acompanharam, o pessoal pode acompanhar alguma coisa, mas tive um monte de dificuldade, abri mão de várias coisas, mas todas as dificuldades e coisas ruins que aconteceram comigo, eu passei em paz. Minha situação mudou totalmente, tudo. Eu passei a guardar o sábado, quando era meu maior medo. Eu sou corretora de imóveis, e no sábado é o dia que mais eu venderia, e eu passei a guardar, sem medo. Quando eu passei a guardar o sábado, e mesmo com todas as dificuldades que eu vinha passando, eu fui destaque de mês, 2 meses consecutivos no meu trabalho, coisa que nunca aconteceu com ninguém lá dentro. Deus estava cuidando de tudo. Eu não precisava me esforçar muito não para vender e correr atrás, não. Ou seja, eu fechava negócio por telefone. Quando ela se decidiu a guardar o sábado, a minha vida melhorou. Por mais difícil que parecesse na profissão dela, Deus começou a abrir as portas para que ela não tivesse necessidade de nada. Um outro detalhe que chama a atenção na fala da Cissa é que quando ela tomou a sua decisão, as coisas não foram fáceis. Não. Por quê? Porque todo o céu está interessado em nossa salvação, mas o diabo não está satisfeito com isso. E eu citei para ela um versículo dito pelo próprio Jesus Cristo, quando ele disse assim: eu vim à terra trazer espada e não paz. Porque aquele que aceita Cristo há de passar por dificuldades. Mas a grande diferença é que quando nós estamos em Cristo, por maiores que sejam as dificuldades, Ele nos carrega em seus braços e a vitória é certa. Cissa, se você tivesse que dar uma mensagem para esses 10 amigos que estão aqui hoje, pela experiência que você passou e pelo que você está vivendo, qual seria o seu recado? Gente, acho que é a oportunidade única que vocês estão, talvez a única, não sei, que vocês estão tendo aqui. E o recado é, não deixa de seguir aqui a palavra, vem para casa, volta para casa você e vem para esse povo, porque é o caminho de Deus, é onde vocês vão conseguir, é onde vocês vão viver em paz, é onde vocês, todas as dificuldades que vocês tiverem, por maiores que elas sejam, perdas, sempre vocês vão conseguir passar de maneira mais suave, porque vocês vão estar do lado de Deus e vocês conseguem sentir, eu consigo sentir a presença de Deus comigo o tempo todo. E eu tenho respostas imediatas, sempre, o tempo todo. Eu digo assim, acho que ele fica lá, tipo assim, lá aquela chata, toma logo lá. Então, assim, quanto mais próximo vocês estiverem dele, mais felizes, mais em paz, vocês estarão. Em nossas conversas essa semana, eu tenho percebido que alguns de vocês têm preocupação com relação a como santificar o sábado, como fazer com o meu trabalho. Outros estão preocupados com alguns vícios que trouxeram para cá, estão desejosos de deixar. Cissa, você pode falar um pouquinho para nós como foi a sua luta, por exemplo, com o vício do cigarro? Foi difícil. Mas eu tive, com o problema que eu tive alguma recaída, mas também já passou de novo, porque o momento que você está próximo de Deus, você consegue as coisas. Tem a questão acho que alguém questionou aqui também, joias, né? Se vocês verem o programa, avaliarem o programa anterior, eu usava anel, eu não me via sem as joias. E no meu estudo bíblico eu falava também que eu não queria aprender sobre as joias, porque era uma coisa que para mim seria o mais difícil. E você vai largando. Você não sente necessidade, não é tipo, hoje eu não vou usar mais, hoje eu não vou comer mais isso. A partir do momento que o Espírito Santo toca em vocês não... Essas coisas somem, não são interessantes, não são importantes mais. E assim vai. E eu queria que você desse para eles agora uma boa notícia, que é uma surpresa que nós preparamos para eles. Qual é essa surpresa? Bom, pode falar mesmo? Quero convidar vocês para o meu batismo hoje aqui. Ela veio aqui para ser batizada. E há meses atrás, quando ela tomou essa decisão, ela foi muito clara e disse assim: eu quero ser batizada no Cevisa, pois foi aonde tudo começou. Aqui desculpa interromper, vocês que acompanharam viram o quão foi importante para mim as descobertas e
e a forma que aconteceu tudo aqui. Então, por isso eu fiz esse pedido e agradeço por ter sido atendida, né? E deixar que acontecesse o meu batismo aqui. Queria que você passasse o microfone, Cissa. Ah, não, ela já está com o microfone. Poliana trabalha conosco no Novo Tempo, é da nossa equipe. Elas são muito amigas. E a Poliana vai louvar a Deus agora com uma canção que a Cissa gosta muito. Ela vai louvar a Deus e esse louvor que ela vai entoar a Deus é um momento também que nós vamos dar a vocês. Porque a oportunidade que nós demos aos convidados na primeira temporada será dado a vocês agora. Enquanto ela cantar, esse é o tempo que você vai ter de poder publicamente, agora, expressar a sua decisão. E se você, depois de compreender os temas que nós temos estudado, uma vez que você aprendeu verdades que talvez você nunca antes havia ouvido, uma vez que você, ao longo desses dias, sentiu a atuação do Espírito no seu coração, já está percebendo mudanças que o Espírito está operando. Se você, nesta hora, tomar a sua decisão pelo batismo, enquanto ela cantar, você poderá ficar de pé e dizer para o céu: eu estou tomando a minha decisão. Talvez de batismo, talvez de rebatismo para alguns. Pastor, quando é que eu vou ser batizado? Eu não estou pronto. Eu não sei quando você vai. O teu batismo pode acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, eu não sei quando. É você que vai dizer, como a Cissa chegou ao ponto que disse para nós: eu estou pronta para ser batizada. Aí então faremos o seu batismo. Mas a decisão, você vai ter a chance agora. Por isso, todos nós da Novo Tempo vamos estar orando por vocês. Ela vai louvar a Deus e você vai ter o seu momento. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. Se fartará só em ti, só em ti. Você pode ficar de pé. Meu Jesus. A escolha por Cristo é a maior decisão que nós podemos tomar. O céu inteiro está trabalhando por nossa salvação. O diabo não está satisfeito com isso. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Mas se existe um terço de anjos junto com o diabo para nos levar para a perdição, existe 70% dos anjos de Deus para nos levar para a salvação. O Espírito Santo vai tomar conta de todos nós a partir desse momento. Nós vamos orar agora para que Deus coloque anjos poderosos ao lado de vocês, para que desse momento em diante vocês sejam protegidos e guardados. O Espírito Santo, Ivan, Fernando, Luiz, Gildo, talvez vocês já aceitaram a Cristo como Salvador e passaram por esse batismo. Talvez você não se sente preparado, mas o Espírito Santo não vai deixar vocês em paz. E nós oramos por isso. Para que vocês entendam, como nós queremos que vocês entendam, de que a palavra de Deus só apresenta um caminho. Não existem dois caminhos. E que o Espírito trabalhe em nossa vida para que nos mostre a cada vez mais a nossa necessidade. Você que nos assiste em casa, você vai testemunhar a partir de agora uma das cenas mais lindas. E segundo Lucas capítulo 15, é uma cerimônia que provoca alegria no céu por um pecador que se arrepende. E ao testemunhar o batismo da Cissa nesta hora, que o seu coração também se abra
a tomar a decisão, que é a decisão mais importante de nossa vida. Vamos orar? Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, porque a Tua palavra tem produzido frutos e frutos para a vida eterna. O poder que há na cruz do Calvário viaja milhares de anos e alcança-nos nesta hora. A esses que estão tomando sua decisão, abençoa-os, bom Deus, para que eles recebam a graça dos altos céus e que o Teu Espírito os auxilie no preparo que eles farão para em breve serem batizados como Jesus Cristo foi. A todos nós que estamos aqui reunidos, que o Teu Espírito seja derramado sobre todos nós, que recebamos a unção dos altos céus e que quando Tu voltares nas nuvens dos céus em glória e majestade, todos nós, como uma grande família, estejamos prontos para Te receber. Abençoe a Cissa, que agora será sepultada nas águas, que todos os seus pecados sejam perdoados e que o seu nome seja escrito no livro da vida nos céus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês agora, nós saímos imediatamente para a piscina aqui do Cevisa, onde nós teremos esse batismo. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, meu Jesus, só em Ti a minha alma se fartará. Prontos, meus amigos, esse é o grande dia da Cissa. Há alguns meses atrás ela tomou essa decisão. Queria que fosse aqui no Cevisa, onde tudo começou. E nesse exato momento, quando ela vai ser batizada, diz a palavra de Deus, que o nome dela vai ser escrito no livro da vida nos céus. Quem não é batizado ainda, não tem esse nome lá. Mas para todos nós é uma questão de tempo. Até tomarmos essa decisão, como muitos tomaram hoje, e chegarmos a esse momento. Jesus declarou de que quem crer e for batizado será salvo. O batismo é tão importante na experiência cristã porque ele simboliza a morte para o pecado e nascimento para uma nova vida. Não quer dizer que a partir desse momento a Cissa será uma pessoa perfeita, mas essa cerimônia religiosa, ela tem o poder de perdoar todos os pecados que ela cometeu até aqui e considerar ela um novo coração. Você que nos acompanha pela TV Novo Tempo,
vai ter o privilégio de ver uma cerimônia que traz alegria ao coração de Deus. Se você foi batizado na sua infância por aspersão ou por infusão e está descobrindo agora que esse não é o batismo bíblico, o chamado é para você, para que você tome a sua decisão, para que você entenda de que as tradições humanas não podem substituir a palavra de Deus, que só existe um batismo e esse é mergulhando nas águas, como vocês testemunharão agora. Que o Espírito Santo toque no seu coração e que ao fazê-lo, a sua resposta seja pronta e que você tome agora a decisão de seguir a Jesus Cristo, de se unir à igreja que guarda todos os mandamentos de Deus e de se preparar para a volta de Jesus. Cissa, que dia feliz para nós como igreja e para você. Você disse no programa que não sabia em quanto tempo, mas que essa hora chegaria. E chegou a hora. E é por isso que nessa tarde, em conformidade com a ordem do Mestre e como ministro do Evangelho, Cissa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma prece ao nosso Deus e agradecer por essa vitória. Bom e eterno Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Nós estamos cientes que o grande dia da Tua volta se aproxima e nós precisamos fazer todo o devido preparo para Te receber em glória e majestade. Também sabemos que há festa no céu nesse instante, porque a alegria de todos os anjos, o Pai canta quando um pecador se arrepende e é batizado. O nome da Cissa foi escrito agora no livro da vida nos céus. E Jesus disse para a igreja que aquilo que nós ligássemos aqui na terra seria ligado nos céus. E nós acreditamos que o nome dela está arrolado agora entre os santos que hão de herdar a salvação. Aqueles que estão conosco nessa tarde, que estão nos assistindo, bom Deus, se eles não passaram ainda por essa decisão, se não passaram por essa cerimônia bíblica, que o Teu Espírito agora os abrace e que eles tomem essa decisão antes que seja tarde demais. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e suplicamos que Tu cumpras a promessa de Tiago, que nos dê sabedoria a todos, e a promessa de Filipenses 1,6, de completar em nós a obra que um dia começastes. Em nome de Cristo nós te oramos hoje e sempre. Amém. It's time for letting go all of our phone leaves, 'cause we don't have a time machine. And even if we did, would we really want to use it? Would we really want to go change everything? 'Cause we are who and where and what we are for now. This is the only moment we can do anything about. So breathe it in and breathe it out. Listen to your heartbeat. There's a wonder in the here and now. It's right there in front of you, and I don't want you to miss the miracle of the moment. There's only one who knows what's really out there waiting, and all the moments yet to be. And all we need to know is He's out there waiting. To Him the future's history, and He has given us a treasure called right now. And this is the only moment that we can do anything about. So breathe it in and breathe it out, and listen to your heartbeat. There's a wonder in the here and now. It's right there in front of you, and I don't want you to miss the miracle of the moment.
taste them as they fall. Let them soften your heart. And if it brings you laughter, then throw your head back and let it go, let it go, yeah. You gotta let it go. Listen to your heartbeat, yeah. Breathe it in and breathe it out, and listen to your heartbeat. There's a wonder in the here and now. It's right there in front of you, and I don't want you to miss the miracle of the moment. Listen to your heartbeat. There's a wonder in the here and now. It's right there in front of you, and I don't want you to miss the miracle. It's time for letting go all of our follies, 'cause we don't have a time machine. And even if we did, would we really want to use it? Would we really want to go change everything? 'Cause we are who and where and what we are for now. And this is the only moment we can do anything about. So breathe it in and breathe it out, and listen to your heartbeat. There's a wonder in the here and now. It's right there in front of you, and I don't want you to miss the miracle of the moment. There's only